Agora, Exato. Nanda, qual é a visão dos americanos? Você que esteve lá 4 vezes esse ano, ficou lá um bom tempo. Qual a visão dos americanos frente ao Brasil e ao brasileiro em si? É até uma visão bem ignorante na minha opinião. Aliás, o americano médio, ele é um ser humano muito medíocre. Ele só conhece a própria história, só conhece a história dos Estados Unidos. Tem muitos americanos que acham que o Brasil é um fazendão, é uma índio. selva. É nesse Ainda nível. nessa linha, mesmo com a tem. tecnologia que a gente tem, com a informação que a gente tem? Tem o americano, porque assim, o americano, em geral, ele teve muita facilidade na vida, ele não precisa se esforçar muito. Então, ele tem essa visão, né? E assim, como em termos de financeiro, de mercado financeiro, o Brasil, ele é visto como um mercado de risco e um mercado emergente, ou seja, um mercado altamente dependente de commodities. Em resumo, um fazendão, essa é a verdade. Porque assim, o Brasil não exporta, não produz produtos de alto valor agregado, de tecnologia. Indústria a gente não tem muito assim Não mesmo. tem, até brinco do computador positivo, né? Todo mundo defende a indústria nacional, mas ninguém quer comprar o computador positivo, que é horrível. Então, Nem essa galera da faculdade aí. usa lá iPhone, esse tipo de coisa. Então, o americano enxerga dessa forma, como um mercado que ele vai muito bem quando o ciclo de commodities vai bem. E ele tende a ir mal quando o ciclo de commodities vai mal. Tanto que no governo Lula teve muita sorte nisso. Porque ele pegou o boom das commodities. Só que aí tem muito ignorante também no Brasil que acha que a vida dele mudou porque foi o papaizinho Lula. Mas, na verdade, não entende que toda a conjuntura macroeconômica ali estava muito favorável para o mercado emergente como o Brasil. E ele pegou o Brasil arrumado também, né? Porque o Fernando Henrique deixou ali conseguiu deixar a casa bacana, né? Pelo menos é a opinião que eu tenho, né? Sim, mas o boom das commodities realmente ajudou muito o Brasil nesse sentido. E se tiver outro boom de commodities, vai ajudar. E qual é a visão do Lula frente ao americano? O que eles falam? Porque assim, o Lula ele teve preso, agora voltou a ser presidente. Você chegou a comentar? Você ouviu as pessoas falarem alguma coisa? Assim, nos Estados Unidos não, mas eu estive na Suíça, né? Eu percebo que a Europa também está esquerdando muito, né? E assim, na Suíça, logo que estava nas eleições, porque eu casei em outubro e fui de lua de mel em outubro, logo na época das eleições. E assim, as Fugiu pessoas... do barulho aqui. Fugiu pra bem longe. Não, tá certo. Não vale a pena ficar discutindo essas coisas. Mas aí, o negócio da Suíça, eu tava falando com uma portuguesa e a visão que ela tinha era que o Lula era muito bom. Assim, eu já ouvi muito português. Por quê? Mas eu acho que é todo um trabalho da mídia que faz, né? Assim, a informação que chega lá é que o Lula realmente é muito bom. Infelizmente, eu vi isso. O pessoal chega pra gente e fala assim: qual a posição de vocês pra falar de governo tal, A, B, C agora? Agora, já foi. Nós aqui temos um trabalho de educação financeira. A gente fala de economia, mas a gente tem que falar de política. É isso que às vezes não fica claro para as pessoas. Então, nós falamos de política e economia. Lá atrás, nós demos a nossa opinião, respeitando e falando o que a gente achava que estaria certo. Não é o que o povo quer. Agora o povo voltou, escolheu. Não adianta cobrar a gente. Eu, André, Nanda, já foi. A gente falou, o povo escolheu. Então, assim, é uma cobrança muito grande. E eu percebo isso também na Europa. Eu fui agora para a Grécia, pessoal também, muita gente de lá, falando só de esquerda, protegendo e criticando literalmente o capitalismo, né? A Europa tá esquerdando, gente. Eu sempre identifico isso. O país que tá esquerdando, geralmente não sai coisa boa, não. Umas coisas totalmente sem sentido. Mas por que você acha que tá acontecendo isso? Eu acho que é uma questão de mídia mesmo, né? A mídia bate muito em cima de tudo que que não é Lula. Então, protege muito Lula nesse sentido. Então, a informação que chega para eles é essa, que é o. Mas você não tem uma visão de que hoje a esquerda no Brasil ela tá muito dependente do Lula, da imagem? Porque assim, o Lula não fez um sucessor. Quem seria hoje um sucessor pro Lula? Não sei, não consigo pensar. O Lula tá com uma idade avançada. Haddad. Não, o Haddad não é um sucessor à altura do Lula. Gente, o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Ele não tem condições isso de bizarro. o Lula. Ele não ia ganhar, ele não ganharia do Bolsonaro nas últimas eleições. Não. Em São Paulo agora a gente tem o Boulos, né? Que estão falando que tá vindo forte. É complicado. Eu acho que tem um risco aí. Mas sabe o que eu penso? Assim, tudo isso que a gente fala de proteger o patrimônio, investir no exterior, de verdade, se o Bolsonaro tivesse ganhado,
o discurso seria o mesmo. O Sim. real continuaria sendo uma moeda fraca. O Brasil continuaria sendo um mercado emergente, uma economia em desenvolvimento ainda. Continuaria com N fragilidades e problemas. Então, a pessoa às vezes fala assim, eu vou investir no exterior por causa do governo Lula. Tudo bem, eu entendo esse medo e acho que até faz sentido, principalmente por conta de medidas horríveis para a economia, como tem acontecido. Mas o discurso é o mesmo, a essência do discurso é você tem que proteger o seu patrimônio do risco Brasil. Porque não tem coisa pior do que você ficar preocupado com o que vai acontecer. Mas e se o político fizer tal coisa, mas isso e aquilo? Não faz sentido. Deixa o patrimônio lá em dólar, tá protegido, tá tudo certo. Até porque o Lula não governa sozinho, nem o Lula nem o Bolsonaro, depende de uma Câmara, né? Você tem ali deputados, senadores, Sim. tudo tem que ser aprovado. Então, a gente tá vendo que o Lula não tá conseguindo emplacar os projetos que ele gostaria. Aliás, eu percebo no Lula uma visão de que, assim, ele falou muito, eu quero gastar com social, quero gastar... E aí, quando ele chegou, ele viu que não dá pra fazer isso. Porque a Câmara não vai aprovar. Nós tinha um teto de gastos, agora tem um arcabouço fiscal, mas ele viu que não dá. Só Tanto para as viagens dele. Tanto é que a Petrobras, as ações da Petrobras, né, quando o Lula ganhou, elas desabaram. Já voltaram a subir. Porque o Lula falava que ia meter a mão, que ia controlar mais a Petrobras. E eu acho que uma vez um amigo meu falou, cara, o Lula tá parecendo aquele cachorro de garagem. Que só fica latindo, mas não consegue morder ninguém. E eu sinto isso.